Capítulo 94. Fora da sala de audiência, quando eu cheguei em um lugar tranquilo sem ninguém, baixei a mão e me desculpei com o Wynter. Me desculpe, Marquês. Me desculpei com ele por ter presenciado a discussão entre o Derek e eu. Wynter me olhou sem dizer nada e tirou algo de seu bolso. Logo se aproximou de mim e disse algo estranho. Por favor, não chore. Que? Inclinei a cabeça diante dessa fala estranha, porém levantei a mão e senti meu rosto. Somente senti a minha pele irritada porque eu não durmo já faz alguns dias. Com certeza eu não estava chorando. Do que você está falando? Eu disse que queria que a tristeza nos seus olhos desaparecessem. Seus olhos estão sempre cheios de tristeza, não de alegria. As palavras do Wynter me fizeram lembrar de nosso primeiro encontro, que eu havia esquecido por completo. Na hora que eu ouvi isso, não pude evitar que minha cara distorcesse. Na realidade tudo era uma mentira. Eu esperava que o Derek, que veio na prisão, ouvisse meu lado e me ajudasse. Mesmo sabendo que esse maldito modo difícil é só um cenário dentro de um jogo, eu sabia que ele tinha algumas semelhanças com a realidade. E com isso mudanças dramáticas poderiam ocorrer independente da probabilidade ser favorável ou não. Eu sei. Eu ri fracamente e respondi atrasado. Será que haverá um dia que eu possa sorrir tranquilamente? Provavelmente não, mas talvez no dia que eu ver o final e segundos antes de voltar ao meu mundo, eu possa esboçar um sorriso. Nesse momento eu levantei a cabeça e murmurei palavras de autodepreciação. Um vento fresco soprou de algum lugar. O pano dobrado, que estava na palma da mão do Wynter, flutuou para longe por causa do vento e se abriu fazendo voar. O pano dançou de um lado para o outro como se alguém invisível estivesse jogando com o ar. Flutuando rapidamente, encolhendo, estendendo e inflando, finalmente o lenço se transformou em uma pequena forma de coelho. Oh! Olhei para ele sem compreender com os olhos arregalados. Um pano fino em forma de coelho caiu lentamente na palma da mão do Wynter. Pequenas orelhas que se moviam como se estivessem cumprimentando. Era uma cena que não parecia ser real, mesmo depois de ter visto com meus próprios olhos. Você poderia estender suas mãos? De repente, Wynter me pediu um favor. Lentamente levantei as mãos com um olhar perplexo. Então o coelho, que estava na palma da mão do Wynter, saltou e aterrissou suavemente na minha mão. Era estranho ver ele esfregar sua cara na palma da minha mão, principalmente porque ele não era um ser vivo. Então me dei conta que Wynter estava usando magia, estando no seu papel de marquês, dentro do Palácio Imperial. Mas você pode fazer isso aqui? Olhei ao redor com um olhar preocupado. Era um lugar soturno, mas era questão de tempo até alguém aparecer. Ninguém está vendo, então o que tem? Wynter me respondeu indiferente. Se tudo for revelado, para onde você vai? Já faz um tempo desde que ele me disse seu segredo. É muito extremo que ele tenha mudado de atitude. Olhei para ele com receio. Isso é o básico do básico, raras vezes uso magia, assim que não vão nos descobrir. Não se preocupe. Então Wynter inventou uma desculpa com um sorriso nada convincente. Você gosta de animais, não é? Com sua pergunta, o coelho saltou para cima e para baixo na minha mão. Então eu toquei sua barriga e ele começou a atuar com muita fofura. Não era nada mais que um objeto inanimado feito de pano, mas os movimentos eram iguais a de um coelho sem dúvidas. Um sorriso se formou ao ver a figura. Eu gosto. Você está sorrindo agora. Quando eu respondi de maneira gentil, ele disse. Só então eu soube o porquê dele ter me mostrado isso. Ele fez isso para me consolar. Meu coração estava batendo forte. Movi meu olhar do pano que rolava sobre a palma da minha mão e fiz contato visual com ele. E pela primeira vez, lhe dei um sorriso puro e sincero. Obrigado, Marquês. Os números sobre sua cabeça piscaram e apareceu. Interesse 44%. 5%. Seu interesse aumentou bastante. Lentamente apaguei o sorriso do meu rosto enquanto olhava para a barra em cima do seu cabelo prateado. Quando eu jogava no modo normal, o mago aparecia de repente quando a heroína está triste e infeliz, fazendo pequenas magias para animá-la. Não estou desfrutando completamente esse momento em meio a toda essa confusão, mas eu estou pensando seriamente em voltar a pensar nele como meu seguro de vida. Eu relaxei um pouco. Apesar que houve uma tentativa de assassinato contra o príncipe, a competição de caça continuou seu curso.
Só uns poucos aristocratas de alto ranking, que participaram da audiência, conhecem a história toda. Além do mais, muitos outros países estavam participando do evento. Essa competição de caça é uma tradição antiga e, apesar dos ataques que aconteceram na véspera e no dia que iniciou o evento, não havia como cancelar ela completamente sem abalar o prestígio do Império de Inca. Devido a isso, a competição de caça continuou sem os seus organizadores. Os ganhadores seriam selecionados nos próximos 4 dias. Disseram que ninguém pode deixar a área de caça por segurança até que ele regresse. Bem cedo na manhã seguinte ao dia da audiência, os serventes correram pelos acampamentos de cada família, entregando as ordens dadas pelo imperador. Era uma ordem que mandava todos os nobres ficarem no palácio até que ele voltasse. Porque eu olhei para o criado que havia trazido o pergaminho onde estava gravado a frase da família real. Pensei que podia ir para casa imediatamente porque eu me livrei da acusação falsa. Mas me senti aliviada depois de ouvir as seguintes palavras do criado. Como a princesa Eckhart contribuiu de maneira significativa para salvar o príncipe herdeiro. E considerando sua honra e o fato de ainda ser uma dama, agrego aqui instruções para que ela mova sua residência para o Palácio Imperial, fora dos terrenos de caça se assim o desejar. Está bem, eu irei. Levantei a mão assim que o criado terminou suas palavras. Penélope. O duque me chamou com a voz sombria. Quando me virei para ele com cara de quem não sabia de nada, endureceu ainda mais sua expressão, mas não me disse mais nada. Ninguém veio bater papo comigo desde a audiência. Isso foi algo muito bom. Então eu prepararei a carruagem. O criado se inclinou de modo cortês diante do duque e saiu. Tenho que me preparar para a mudança, sairei primeiro. Também me levantei do meu assento como se esperasse por isso. Já não queria ficar naquela habitação sufocante. Ei, você é realmente... Em uma atmosfera fria, Reinaldi, que estava de mau humor, abriu a boca para dizer algumas palavras. Xii, Reinaldi. O duque o deteve e assentiu com um profundo suspiro. Sim, faça isso, você pode ir ficar no Palácio Imperial. É mais conveniente do que ficar aqui. Sim, nos vemos mais tarde. Saí da cabana sem olhar para trás depois de fazer uma breve reverência. Senti nas costas que 3 pares de olhos azuis me fitavam enquanto saía da tenda. Sem contar que assim que saí da habitação, imediatamente senti que a minha energia havia me deixado. Quando começou a competição de caça não parecia que ia ser tão mal em contraste com agora. Eu suspirei e fui em direção à minha tenda. Ufa! Apesar de tudo eu pensei que meu primeiro dia na competição de caça não foi de todo mal, na verdade, foi ruim, mas poderia ter sido pior. Talvez eu esteja descontando minha raiva à toa. Todos os membros da família Eckhart, que tiveram que suportar o comportamento inapropriado e as travessuras cometidas pela Penélope original, que nem sequer pensava nas consequências, respeitaram minha frustração e silêncio. Além do mais, dessa vez, talvez eles estivessem realmente muito preocupados, porque eu estava envolvida com a acusação de tentativa de assassinato de um membro da família real e isso não podia ser considerado uma brincadeira. Para o Duque e o Derek talvez era melhor fechar esse assunto com uma explicação de que isso tudo não passou de uma brincadeira exagerada. Mas, por que eu deveria entender as circunstâncias deles? O entendimento mútuo era algo necessário e isso era outro problema que fazia meu humor ficar pior. Eles podiam ter me perguntado toda a história primeiro e colocado nossas cabeças juntas para achar uma solução. Mas não. Se a Penélope tivesse dito a eles pelo menos uma vez na vida que precisava de ajuda, isso não teria acontecido e esse episódio não teria terminado tão mal. Ei, foi então. Alguém me chamou do nada. Mas eu não percebi imediatamente porque estava mergulhada nos meus pensamentos. Ei, Penélope! Não demorou muito para eu ouvir alguém gritar meu nome e parei de caminhar. Eu não quero olhar para trás. Só tem uma pessoa que me chama sem qualquer educação desse jeito. Eu chequei somente com o olhar, parada no lugar. Interesse 37%. Como eu esperava. O cabelo rosa fofinho estava vindo rápido na minha direção.